Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à live de hoje. Seria o egoísmo consequência das crenças limitantes? Uma pergunta ousada. Como lidar com isso, né? Cheio de ousadia o tema da live de hoje, adoro! E de antemão quero muito agradecer a pessoa que me sugeriu o tema da live de hoje. Adorei, me encantei, me apaixonei, inclusive, na hora de me preparar para a gente poder conversar. Mas hoje eu queria já começar de antemão avisando que a minha proposta aqui hoje é trazer não apenas a visão psicológica e do coaching, né, já que a gente vai falar de crenças limitantes também, mas também a minha visão espiritual, tá? Então eu vou colocar 3 em 1. São as 3 frentes que eu me apoiei para me preparar com muito amor e carinho para a gente conversar na live de hoje. E espero que faça muito sentido para vocês como fez para mim, né? Então, mas eu também já queria aproveitar, já que a gente está nesse iniciozinho, avisando que eu não tenho todas as respostas, né? Quem sou eu? Na verdade, eu me considero uma grande aprendiz. E estou sempre buscando aprender. Então, a minha proposta aqui é o meu olhar de aprendiz e que eu convidando vocês a gente refletir juntas sobre essa temática tão importante. O que eu pensei? Qual que é a ideia? Separei a live em 3 partes. A gente vai conversar sobre egoísmo, né? Que faz justamente a pergunta que ela traz na proposta da live. A gente vai conversar no segundo bloco sobre crenças limitantes. E o terceiro, é claro, como lidar com isso, né? Que é a pergunta que não quer calar. E parabenizar vocês pela coragem de estarem aqui. Olha, uma salva de palmas para vocês. Podem colocar coraçãozinho, uma salva de palmas para vocês. Porque essa live é para os fortes. Tem que ter muita coragem para poder a gente refletir junto sobre essa temática tão delicada e difícil que exige muita coragem da gente, tá? Até porque a gente vai tocar em pontos que são dolorosos, que não é muito gostosinho pra gente refletir, né? E por isso pode ser que doa, eu já aviso de antemão, mas com todo o amor do mundo, vai ser faca na caveira. Vai ser faca na caveira com o amor do mundo, tá? Mas, como eu falei no início, eu espero que seja proveitoso, que vale a pena, que faça sentido para vocês, como fez muito para mim. Mas eu não quero dar spoiler, então vamos começar, beleza? Bom, primeiro bloco pra gente, antes da gente começar falando sobre egoísmo, acho importante a gente diferenciar o ego do egoísmo, né? Para simplificar, tá, gente? Até pra gente não ir muito profundo. O que é o ego? O ego, simplificadamente falando, significa o eu. É uma instância psíquica que todos nós temos, é o centro da nossa consciência, é o núcleo da nossa personalidade, é a nossa identidade, é responsável pela nossa adaptação em relação à nossa existência diante da vida, é responsável também pela forma como a gente se constitui no mundo, né? E que a gente vai desenvolvendo esse ego desde a nossa infância, a partir desses confrontos entre as nossas necessidades internas e as demandas externas. Então o ego, ele é um grande administrador, né? É ele que estrutura os nossos pensamentos, gerencia, organiza, ele que avalia, ele que raciocina, ele sente, ele intui. Então ele tem uma função de gerenciar a nossa vida, né? Ele administra os prazeres, as necessidades e os nossos objetivos existenciais. Então toda vez que a gente falar eu, me, o meu, a gente está se referindo ao ego. Então o que isso quer dizer em outras palavras? Que o ego não é algo ruim, negativo.
como muita gente acredita, que a gente tem que aniquilar o ego. Claro que não, a gente precisa do ego. Inclusive, é graças a ele que a gente vive as experiências que a gente vive aqui em vida, tá? A gente necessita dele, ele é importante pra gente. O problema tá onde? No ego adoecido, no ego alienado. Olha, gente, eu juro que eu vou tentar trazer amor e alegria para essa temática difícil, viu? Porque eu sei quanto que isso é difícil. É o ego que se acha todo poderoso. É o ego que exige o quê? Destaque, ele se sente especial, ele busca compensações, ele quer aplausos para ele. É o ego que ele sente que ele é o mais importante do que todo mundo. É o ego que se sente preferido em relação às outras pessoas, que gera muitos conflitos pessoais e, consequentemente, sociais, né? É quando a gente age sem pensar, é o nosso ego que está aí tomando conta desse ego adoecido. É quando a gente se autovaloriza em detrimento das demais pessoas, né? A gente não consegue se perceber como participante da vida. A gente acha que a gente é o centro dela, né? Que tudo que acontece na nossa vida e no mundo gira ao redor do nosso umbigo. Então, esse ego adoecido, ele não tem essa compreensão de que ele é mais um participante. E ele não percebe a necessidade da presença e da participação das outras pessoas e nem de Deus. E aqui eu vou sempre fazer um parêntese. Seja Deus o que você entender, tá? Seja universo, seja energia, seja tudo que transcende a matéria, as experiências físicas, a natureza, não importa o nome que você der. Eu acredito e nomeio em Deus, tá? Então aqui eu vou usar Deus, mas adapte para o que fizer mais sentido para você. E aí o egoísmo, a gente vai olhar para o sufixo ismo. O que significa esse ismo? Significa movimento, né? Então, o egoísmo fala de um movimento do ego em demasia, em grande quantidade, intensidade. E aí, o problema não é o ego em si, porque, como eu falei, ele é importante para o funcionamento da nossa vida. Mas é o excesso desse ego, esse excesso de si mesmo, que acaba adoecendo a gente, né? É quando ele se considera o centro de tudo, como se ele fosse autossuficiente, por isso ele está adoecido, ele está alienado. Quando ele se percebe soberano em relação às outras pessoas, ele acaba muito olhando apenas para si, se voltando aos seus próprios interesses pessoais e imediatos, né? E aí, se a gente olhar para o dicionário, o que o dicionário entende como egoísmo? É o amor exagerado aos próprios valores e interesses em despeito dos interesses e valores de outras pessoas. É o exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência de tudo. É o hábito, a atitude de uma pessoa em colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com quem se relaciona. Então, é tudo em benefício próprio para se satisfazer, né, a vontade do Senhor, soberano Rei, Vossa Majestade Ego, e que acaba esse egoísmo nos distanciando uns dos outros, tá? E aí, vamos lá. Vale lembrar aqui que todos nós somos egóicos, né? Todos nós temos esse ego, como eu falei, isso é importante para todos nós. Porém, esse nível, né, de demasia, de intensidade, né, de excesso de si mesmo, isso varia de pessoa para pessoa. Então, a gente pode encontrar essa demasia, esse ego inflado, né, esse excesso, em níveis diferentes. A gente encontra egos mais ou menos adoecidos, mais ou menos inflados, mais ou menos
adoecidos, alienados, mas todos nós temos. Ah, como assim, Débora? Você está dizendo que eu sou egoísta, né? Lembra que eu falei, a live é difícil. Essa temática ela é difícil, mas ela é extremamente importante e necessária, né? Muito significativa. Se a gente, ao término dessa live, conseguir alcançar a profundidade do que a temática propõe e fizer, através desse convite reflexivo, a gente fazer uma reflexão sincera, honesta com a gente mesmo e buscar uma mudança, gente, vocês vão ter realmente feito valer a presença de vocês aqui, né? Porque a proposta é a gente refletir para a gente buscar esse autoconhecimento e isso nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Por isso a temática ela é extremamente importante, profunda e, claro, obviamente significativa. E alguns exemplos para ajudar a, de repente, refletir e ver de alguma forma se isso faz sentido, se você se identifica, se encaixa. Alguns exemplos de sinais, né, egóicos desse ego mais voltado para o ego adoecido, egoísta, né? Quando a gente pensa que tudo que nos acontece, a culpa é de alguém. Seja de outras pessoas, seja dos astros, da pandemia, né, da lua, enfim. É sempre a culpa tá em alguém ou alguma coisa que acontece externamente, não na gente. Outro exemplo, quando a gente sempre se acha certo, coberto de razão, e o outro nunca tem razão, ele nunca tá certo. Faz as coisas sempre pensando no que é bom apenas para si. Não consegue pensar no que poderia ser bom para o outro também. É o nosso egoísmo em falando. Quando a gente acha que só a gente consegue fazer algo bem feito. É como se a gente estivesse duvidando da capacidade do outro de fazer alguma coisa bem feita também, né? Sente necessidade de estar no controle, no comando das coisas. Às vezes, a necessidade de se sentir importante, útil, né? Então, deixa que eu faço. Não, deixa que isso aqui sou eu que faço, né? Julga muitas pessoas, ainda que não fale, mas está pensando, está julgando. É quando a gente acaba se apegando às coisas materiais, ou às pessoas, às situações. Quando a gente fala de posse, ciúme, inveja, tudo isso tem como base o egoísmo, tá? E é quando a gente também acha que a realidade tem que ser como a gente quer, e não como ela é, né? Tem alguém se identificando? Alguma desses sinais aí, de repente, a carapuça serviu, né? Olha, eu me identifiquei com vários aqui, eu não sei vocês, mas aí é o convite, essa reflexão sincera, né, que a gente precisa ter com a gente mesmo. E a partir dessa reflexão, da gente identificar o nosso nível de egoísmo, a gente tem a oportunidade de fazer algo a respeito, que é o que eu vou falar daqui a pouco, né? A gente só pode modificar algo que a gente reconhece. A gente não é capaz de mudar nada que a gente não veja, que a gente não conheça. Então, por isso esse exercício de refletir, de fazer esse mergulho interno, de fazer uma análise, uma reflexão sincera, né? Eu vejo algum desses pontos em mim. E aí, eu quero saber, tem alguém que se identificou em algum desses pontos? E aí, repito, tá, gente? São níveis diferentes. Às vezes, a gente pode não estar no nível tão máximo, né? Em 100% de egoísmo, mas tem algum ponto aí. Todos nós temos, em alguma medida. Às vezes, a pessoa não consegue reconhecer, perceber, por ser muito difícil mesmo. Márcia, eu não gostei disso, não. Me achava nada egoísta. Muito bom! Arrasou! Ó, coraçãozinho pra você! Maravilhosa! Se identificou com várias ações? Ótimo! Ô, Márcia, seja bem-vinda ao clube. É isso aí. E isso, Márcia, é autoconhecimento, né? Por isso é aquela história.
Se fosse fácil, eu tive um mentor que ele falava muito disso, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E é por ser difícil mesmo a gente olhar pra gente, para as nossas imperfeições, que a maioria não faz, né? Então, quanto maior o egoísmo, maior a alienação de si mesmo. E menor, claro, é a nossa consciência. E aí eu queria convidar vocês a fazer uma analogia, porque quem está aqui acostumado com as lives sabe que eu adoro analogias, que ajuda a expandir a nossa visão de mundo, a nossa compreensão. A criança, né? A criança, ela está num momento ali de querer satisfazer as necessidades, as vontades dela. Ela não tem consciência, ela não tem ainda o senso de responsabilidade. Ela depende das pessoas ali, dos adultos, né, que estão ali servindo ela. Então ela chora, dá comida, né, chora, tem que trocar fralda. Então ficam os adultos ali para servi-la, satisfazer as necessidades e as vontades da criança. Então existe aí uma consciência, né, muito, muito pequenininha, que ela ainda vai começar a desenvolver através da educação, né, e um egoísmo, né, muito alto, só satisfazer as próprias necessidades. Fazendo uma analogia, tá, gente? Então, existe um baixo discernimento, uma baixa consciência e um baixo, claro, obviamente, por tabela, senso de responsabilidade, que ela não tem. Quem tem ali são os adultos. Legal, entendido isso, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai passando por experiências. Lembra quando eu expliquei a definição de ego? Que ele vai confrontando as necessidades internas com a realidade externa, a gente vai amadurecendo. E aí a gente tem a oportunidade de fazer uma escolha, que é a gente se responsabilizar pela nossa própria vida e pelos nossos atos. Ou a gente pode escolher continuar como crianças grandes, né, adultos infantilizados, com postura mais egoísticas, né, se colocando em posição de vítima, né, responsabilizando, culpabilizando as outras pessoas, o universo, Deus, a pandemia, os astros, enfim, como se esse mundo ao redor tivesse ainda responsabilidade sobre ela e não mais ela mesma. Marido, muito bom? Que bom, marido, eu fico feliz de saber. E aí, quanto maior o egoísmo, maior é o sentimento e a posição de vítima, que aí se coloca nesse lugar de incapacidade, de aprisionamento, de dor, de sofrimento. Mas vale lembrar aqui que nós não somos mais crianças, né? Nós não somos vítimas, nós somos responsáveis pela gente. Sartre já falava, a gente está fadado à liberdade e junto vem a responsabilidade de arcar com as consequências dessa liberdade, né? E aí vale lembrar que, inclusive, nós somos responsáveis pelos sofrimentos que temos. Mas isso daqui a pouco a gente vai falar, vai voltar nesse assunto, tá? Então, a maior imperfeição, a maior fraqueza, o maior defeito, a maior mazela humana que faz muito mal a cada um de nós e a todos nós, o nosso próximo, que causa muito sofrimento e que é a nascente, a origem de todos os males, dores, de todos os sofrimentos, é o egoísmo. E, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, é a nossa maior barreira na nossa caminhada evolutiva, né? Se a gente parar para olhar, a causa de todas as nossas imperfeições humanas tem aí o egoísmo. Inclusive, é a barreira para a gente conseguir buscar a nossa felicidade, que todos nós estamos fadados a isso, assim como estamos fadados à evolução. E também é o egoísmo a nossa maior barreira, obstáculo para a gente se sentir mais seguro, né? Porque justamente é o egoísmo que afasta a gente uns dos outros.
Então, se a gente quiser continuar, né, ou se a gente quiser começar a escolher, a caminhar na direção de buscar essa evolução, essa perfeição, a gente precisa combater o egoísmo que existe em todos nós. Até aqui, como tá? Eu tô tentando ser o mais amorosa possível, mas esse assunto é um assunto que dói. Porque a gente está falando a maior causa de todos os males, de todas as imperfeições que existem em mim, você, em todos nós, seres humanos que estamos aqui presentes, né? Vivendo uma experiência terrena. Esse primeiro bloco do egoísmo, do ego, tranquilo, todo mundo bem? Tá doendo muito? Não, né? Não, tá bom. E aí a pergunta dela, né, segundo bloco, que faz a gente pensar sobre essas crenças limitantes, né? E aí me fez lembrar, sempre quando falo de crença limitante, eu logo associo com o contrário, que são as crenças fortalecedoras, né? Marilda, nunca pensei que o egoísmo fosse tão abrangente. Ah, Marilda, acredite. E eu vou te dizer, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina, né? E por isso a importância da gente fazer sempre um trabalho de autoconhecimento. A Vilma, muito bom, me sincero, me identifiquei pouco. Então tá bom. Mas sigamos, né, Vilma? Eu entendo que é o seguinte, é aquilo que eu falei. Todos nós temos, tá? Mas em níveis e em graus diferentes. E isso é uma realidade aceita que dói menos, né? Quanto mais a gente negar, resistir a essa ideia, pior é pra gente. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, essas crenças limitantes, né, me fazem lembrar, eu até coloquei aqui no design da live, vocês estão vendo aqui o cérebro dentro da gaiola, não estão vendo no design? Lembra um pouco, né? Crenças limitantes lembra esse cérebro aprisionado, limitado, bloqueado, que pensa muito pequeno e que se limita, né? E as crenças fortalecedoras, que é o contrário, lembra a mente livre, que é esse outro cérebro voando, coisazinhas, né? Que justamente fala dessa mente livre, mas liberta, com toda a sua potencialidade, pensando grande. E aí eu queria, mais uma vez, agradecer a essa associação, essa temática que me propuseram, porque eu nunca tinha parado para pensar na associação de crenças limitantes com egoísmo, para ser muito honesta. E isso me ajudou a refletir muito. Então, eu queria mais uma vez agradecer a pessoa que sugeriu esse tema. E o que são crenças, né? As crenças são as verdades internas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, através das nossas experiências que a gente vai tendo desde pequititinho, desde a infância. Através dos aprendizados que a gente vai tendo, do convívio, né? Muito fruto também da relação que a gente vai tendo com as pessoas que estão ao nosso redor, que contribuem para a nossa educação, para a nossa formação. Então, essas crenças, essas verdades internas, elas se tornam, então, o que a gente acredita, tá? E elas passam a ser usadas pela gente como filtros, como se fossem óculos, lentes, que a gente utiliza para a gente perceber a realidade, perceber o mundo como se apresenta. E essas crenças, elas são automáticas. Muitas vezes a gente não tem consciência das crenças que a gente tem. E por isso, mais uma vez, bato na tecla da importância do autoconhecimento, para a gente buscar fazer uma análise sincera. Quais são as crenças que eu tenho? Quais são as formas que eu tenho de pensar o mundo e pensar a nós mesmos? E essas crenças possuem uma força. Elas são tão fortes, é uma força tão grande, a ponto delas impulsionarem os nossos comportamentos, delas serem motivadores. E vamos lembrar o que é motivação. Motivo que leva a gente à ação, né? Então, são motivadores para as nossas escolhas, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes.
E aí vale lembrar que todo comportamento, eu acho que eu já falei isso em alguma live, ou com certeza em vídeos do Carona no Corona, todo comportamento, toda escolha, toda atitude, enfim, tem por trás uma crença, uma forma de pensar e de sentir. Que existe pensamento e sentimento, estão tete a tete, sabe? O lado da cara e a coroa da moeda, estão muito assim grudadinhos, intrínsecos. Então, a gente normalmente tende a se comportar no ambiente de acordo com a forma como a gente acredita, como a gente pensa, tá? Então, entendendo isso, a gente então agora pode fazer a correlação dessas crenças limitantes com esse egoísmo que a gente acabou de falar. Então, se eu me sinto muito importante, se eu me sinto... E aqui, gente, eu vou exagerar um pouquinho só para poder facilitar o entendimento, tá? Se eu me sinto a última bolacha do pacote, a azeitona da empada, né? Se o meu ego é muito inflado, se eu tô alienada, se minha consciência dorme, eu tendo a absorver melhor, com muito mais facilidade, as crenças que se conectam com esse meu um pouco mais de tempo, né? Mas não foi de propósito. Eu não sei que parte que vocês pararam de me ouvir. Tá agindo bem. Pois é, viu? Mas a nossa crença fortalecedora é tão mais forte que a limitadora que a gente tá aqui de novo. Que a frustração me ensina, que ajuda a gente a crescer. Foi na parte da ferida, né? Que a Mônica tinha colocado, né? Foi aí? Vocês me ouviram até aí? A gente não pode esquecer também que essas crenças limitantes também estão relacionadas com os condicionamentos que a gente vai adquirindo ao longo das nossas experiências, da nossa vida. Também tem a ver com a nossa educação, às vezes, mais distorcida, inadequada, né? E que acaba gerando muito sofrimento pra gente, né? E isso faz também, na verdade, isso só intensifica o sofrimento que muitas vezes a gente já vem, né? Já carrega com a gente. E a gente se depara com o sofrimento também das pessoas que estão, né, ao nosso redor, que participam da nossa educação. E aí isso me faz lembrar muito do mito da caverna de Platão. Não sei aqui se todo mundo conhece, vale muito a pena. Joga no Google, dá uma pesquisada, de repente até um dia, quem sabe a gente faz uma live sobre ele, que é extremamente rico e ele fala disso, né? Mas lembrando sempre o seguinte, nós não somos vítimas de nada. Nós somos os grandes e únicos responsáveis por nós mesmos, pelo que acontece na nossa vida, pelas escolhas que fazemos, pelos sofrimentos que temos, pela vida que levamos, pelo que criamos, né? E se a gente foi capaz de criar esse ciclo, nós também somos capazes de modificar ele, de quebrar ele e construir novos ciclos, né? A gente é capaz, a gente tem muito poder de adotar uma outra postura, de mudar, de criar um ciclo que tem a ver com crenças mais fortalecedoras, né? Lembra da frase do Sartre? Não importa o que aconteceu, o que importa é o que a gente está fazendo com isso que aconteceu com a gente, né? Então, modificar as nossas crenças passa por esse questionamento, passa por a gente ter essa reflexão sincera com nós mesmos, e isso a gente está falando de autoconhecimento, de colocar luz na escuridão, de tomar consciência. E no processo de coaching a gente trabalha as crenças, né? A gente fala do ciclo de realidade, porque a mudança de comportamento que gera os resultados, ela só pode acontecer quando a gente começa a mudar a forma de pensar, né? Começa a modificar essas crenças. E tudo na vida, gente, é escolha, é treino, leva tempo, exige esforço da gente, requer paciência com o processo de mudança, né? E essa ideia de fórmula mágica, né, de ter retornos imediatos, isso é o nosso egoísmo gritando. É o nosso lado egóico falando mais alto.
Consequências do livre-arbítrio, Vilma, com certeza, sempre. Nós somos livres, aquilo que a gente falou, né? Livre para escolher e responsáveis por arcar com as consequências dessa escolha. Então, assim, meu convite é, vamos fazer uma reflexão sincera. Quais são as nossas crenças limitantes que todos nós temos? Lembra, se todos nós temos algum nível de egoísmo, é natural que a gente tenha crenças limitantes. Mas aí cabe a esse exercício de reflexão interna, de entender quais são essas crenças que nos limitam. Aproveitar, ó, Black Friday tá aí, até mês de novembro, o processo de coach tá com desconto, aproveitar para fazer esse processo de autoconhecimento, né? Para que a gente possa quebrar com essas crenças e adotar crenças mais positivas, mais edificantes, mais construtivas, né? Mais fortalecedoras, que contribuam para a nossa caminhada evolutiva, que nos coloquem para cima, nos ajudem a crescer e não mais ficarmos bloqueados, enjaulados, que nem o cérebro dentro da jaula aqui no layout, né? Alienados de si mesmo, infantilizados e muito egoístas, né? E não tem como a gente fazer isso, gente, sem a gente olhar pra gente, né? Sem buscar esse autoconhecimento. Tudo bem até aqui? A Ana Caveira tá sendo gentil, com amor. Como é que tá? Parem pra mim. Entendo, gente, que fazer essas reflexões não é fácil, né? Mas é possível. Eu entendo que autoconhecimento não é algo fácil, mas é um caminho necessário se a gente quiser evolução na nossa vida, né? Muito amor, Vilma? Lua de mel? Oh, delícia! Que bom! Fico feliz de saber, viu? Que eu tava preocupada como que eu ia tocar esses assuntos delicados, por isso procurei trazer um pouco mais, né, de amor, de alegria, porque é um assunto que dói. E aí, justamente por ser difícil pra gente se perceber, reconhecer, admitir e aceitar as nossas imperfeições, é que muita gente não faz, né? Mas infelizmente isso só dificulta a nossa própria caminhada, o nosso próprio processo de evolução, né? Mas por que é tão difícil assim, né? Vocês poderiam me perguntar, mas Débora, por que dói tanto? Por que é tão difícil, né? Porque esbarra no ego. O ego não quer vivenciar sensações desagradáveis, mesmo sendo necessárias e importantes, né? É muito difícil para o nosso ego admitir que nós não somos perfeitos. Inclusive tem até aquele livro maravilhoso da Brené Brown que fala da coragem de sermos imperfeitos, né? Que o ego, é difícil para o ego admitir que ele não é tudo aquilo que ele pensa que ele é. Que inclusive há aspectos em nós mesmos que nem a gente conhece. E isso é assustador para o ego, que acha que ele está no controle de tudo, que ele sabe tudo. E por isso que dói, frustra. E aí o ego não quer ser frustrado. E por isso que a gente também não quer se conhecer. Não quer reconhecer as nossas imperfeições. Porque reconhecer, eu falo de conhecer duas vezes, né? Entrar em contato, porque o fato da gente não conhecer não significa que não exista. A gente só não está olhando, mas está lá. Então, quando a gente conhece, reconhece, a gente está conhecendo duas vezes o que já existe em nós. E admitir, né? E aí eu gosto de analogias. Tem aquela famosa analogia do iceberg, né? Que tem aquela pontinha de gelo para fora da água. Tem aquela imensidão de gelo embaixo d'água. O ego é aquela pontinha superficial, insignificante, perto daquela imensidão de gelo do oceano. Mas que devido à sua ignorância, à sua alienação, o seu medo, ele acha que aquela pontinha ali é tudo. Que todo mundo ali é aquela pontinha, né? Que ele é o rei, é ele que manda, aquilo que existe é ele, né? E aí se você disser para ele, olha, o seu reino é uma pequena
parte do todo. Ele não vai acreditar, ele não vai conseguir nem compreender isso, né? Se você perguntar, você vai para onde você quer? Ele vai dizer, claro, claro que sim. Se você perguntar, você tem domínio daquele mundo ali, naquela partezinha? Vai dizer sim, sem ter a mínima noção, sem ter a mínima ideia de que imenso oceano que está ali é que possui ele, não o contrário. E aí, gente, isso vale para a nossa psique. Isso vale em relação ao que nós somos. Isso é só uma analogia, né? Que eu estou trazendo aqui. Isso vale para esse conhecimento que a gente acha que a gente tem de nós mesmos, que a gente acha que a gente se conhece. Só que a gente conhece aqui, ó, aquela partezinha superficial, né? Pequenininha, né? Que a gente acha que o que a gente sabe é isso tudo, né? E eu sinto muito te dizer, com todo o amor do mundo, e te frustrar nesse momento, mas com todo o amor do mundo, que é o inconsciente que te possui, é o inconsciente que me possui. E não é gente que possui inconsciente. Isso aqui acho que é tema até para outra live, né? Porque isso é mais faca da caveira nas entranhas, né? Mas se a gente quiser evoluir, se a gente quiser se aperfeiçoar, a gente precisa fazer esse caminho do autoconhecimento. Isso é inevitável, né? E buscar, sendo muito sincero com a gente mesmo, conhecer coisas em nós que nem a gente sabia que existia, que a gente não conhecia antes, né? E a partir disso, refletir, reconhecer, aceitar, porque foi o que eu falei anteriormente. A aceitação é o primeiro passo para qualquer mudança. Primeiro, a gente não consegue modificar o que a gente não vê, o que a gente não reconhece, o que a gente não sabe, a gente não enxerga. Se a gente não tem consciência, como é que a gente vai mudar? Não é verdade? E aí ontem eu fiz um vídeo, postei, que falava justamente disso, né? Que reconhecer e aceitar as nossas imperfeições requer da gente muita coragem. E isso é um ato de humildade. A gente reconhecer que tem coisas na gente que a gente não tem a mínima ideia de que exista, né? E que exige também muita força de vontade. Você tem que desejar muito. Você tem que querer com muita força, porque não é fácil. É doído. E a persistência, a constância, né? Porque eu costumo falar, autoconhecimento, gente, é para a vida inteira. Enquanto a gente estiver vivo, a gente está o tempo todo se conhecendo. Se a gente fizer essa escolha, porque a gente pode passar a vida inteira sem se conhecer nada, totalmente alienado. Isso é uma escolha. A gente está falando de escolher esse caminho, né? Então, e nós somos muito profundos e dinâmicos para a gente achar que a gente se conhece assim. É que eu estou falando da analogia do iceberg. Então, quando a gente estiver vivo, a gente tem total condições da gente conseguir se conhecer. Mas isso é uma escolha e, como a Vilma falou, livre-arbítrio, né? E aí, eu achei muito legal essa imagem, né, que eu usei aqui no layout da live, do ego e o rapaz fazendo um esforço para tirar o né? Isso, a própria imagem, ela já fala desse esforço nosso que a gente necessita, né, para fazer esse processo de transformação, de reforma íntima. E quando a gente tira esse fica o go, que em inglês significa ir, avançar, né, prosseguir. E aí me fez lembrar da nossa caminhada evolutiva, né, que a gente conversou na live do Jogo Celeste, que a gente bateu muito nessa tecla, né, do processo de individuação que Jung fala. Para a gente poder caminhar na direção do self, a gente precisa frustrar o ego, né? Então, quando a gente consegue compreender que o caminho para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, passa necessariamente pelos conflitos, por lidar com os nossos medos, lidar com as nossas frustrações, a gente conseguir
a partir disso, amadurecer, se responsabilizar, crescer, aprender e evoluir, a gente está, então, frustrando e caminhando na direção do céu. E aí vem a pergunta dela, né? Tá, Débora, e aí? Como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com o egoísmo? Como que a gente lida com as crenças limitantes? E o que ela está falando, em outras palavras, é como é que a gente combate esse egoísmo, né? Ela está falando de luta interna, que é o nosso maior desafio. Como que a gente se supera? Como que a gente consegue combater esse egoísmo que é a base de todos os males, de todas as nossas imperfeições? Esse é o nosso maior desafio. Todos nós, eu, você, de toda a sociedade, né? Por isso que não é fácil. Por isso que a gente está aqui, né? Para justamente a gente fazer esse trabalho, a gente se desafiar, a gente vencer as nossas batalhas internas. E eu tenho a teoria de que é para isso que a gente está aqui. Eu acredito que a gente está aqui para a gente curar as nossas feridas, para a gente evoluir, para a gente se aperfeiçoar, né? E para isso a gente precisa... O maior inimigo da gente é a gente mesmo. A gente precisa se vencer. Eu sei que isso não é fácil, né? Como o nome diz, é um desafio. Show, muito bom, Vilma? Que bom, fico feliz de saber, né? Então vamos lá, como é que a gente lida com isso? Primeira coisa, despertar e escolher. Vou pegar já o gancho no que a Marilda trouxe. Primeira coisa, como que a gente lida com isso? Despertar de consciência. Isso é indispensável. É sair desse sono, dessa anestesia, dessa alienação que a gente se encontra, sair dessa zona de conforto. Porque quanto mais a gente permanece em sono, adormecido, alienado, em sofrimento, em egoísmo, mais a alma se sente paralisada, permanecendo nesse adoecimento que é o egoísmo, né? E isso só faz pesar a nossa consciência individual e a nossa consciência coletiva. Prejudica a gente e prejudica o próximo, a todos nós, né? E eu entendo também, como a gente estava falando antes, que esse despertar, ele é doloroso. Até porque, gente, é difícil para a gente abandonar hábitos doentios e adotar novos comportamentos, novos hábitos, né? E que no início eles são esquisitos para a gente, né? Estranhos, incomuns, meio que parece que sem sentido, né? Você se sente às vezes um peixe fora d'água, meio incompletos, né? Se você está experimentando alguma coisa desse tipo, que alegria! Seja bem-vindo ao clube, né? É isso aí, esse é o caminho. Despertar é algo difícil, é difícil mesmo, Marilda. Que nem ele falava, o Jerônimo falava, se fosse fácil, todo mundo faria. Por ser difícil, eu entendo que a maioria ainda não despertou e tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Estamos aqui para cada um de nós fazer essa reflexão sincera consigo mesmo. Márcia, é muito difícil, principalmente quando você acha que está certo, mas as pessoas não te acompanham. Márcia, eu entendo. E tá tudo bem, né? Lembrando que cada um tem o seu tempo, né? Quando a gente consegue compreender, a gente também levou um tempo para conseguir acordar. O outro tem o tempo dele, né? Então, quando a gente aceita as nossas imperfeições, esse é o primeiro passo para a gente conseguir aceitar as imperfeições do outro. Mas é isso que eu acabei de falar, é natural a gente se sentir assim, meio incomum, meio, né, um estranho no ninho, né? Faz parte desse processo de mudança, do despertar. Por isso que o mito da caverna de Platão, ele ajuda muito a gente a entender isso, porque ele fala sobre isso também, tá? Outro ponto, como que a gente pode lidar com isso? Além do despertar, a gente atuar com justiça, com amor, com caridade, solidariedade. Aí hoje na frase eu coloquei nos stories a frase da Joana de Ângeles, que é uma mentora magnífica, e graças a ela que eu estou tendo muita oportunidade de refletir sobre mim, de estar aqui compartilhando com vocês, é essa empatia, fazer pelo outro mesmo que você gostaria
de receber, que fizessem por você. Ainda que você não receba, mas que você está tendo uma atitude alinhada com os seus valores, com a sua consciência em combater o seu egoísmo. Né? E aí, se a gente parar para olhar, qual que é o oposto de egoísmo, gente? Altruísmo. É essa solidariedade, é fazer bem ao próximo, é esse amor desinteressado pelo outro. São as ações espontâneas que a gente faz que beneficiam o próximo e que isso nos aproxima. E é por isso que a gente se sente mais seguro quando a gente busca muito mais o altruísmo do que o egoísmo. E, além disso, né, a mentora, inclusive, ela fala sobre isso, não tem nada de errado em a gente buscar o prazer, tá? Assim como quando a gente sente sede, a gente quer satisfazer as nossas necessidades, não tem nada de errado a gente buscar isso. O problema é quando a gente vai buscar saciar a nossa sede bebendo a água do mar. Gente, olha essa analogia aqui sensacional dela. Né? Que quanto mais a gente bebe a água do mar, a gente não está saciando a nossa sede, a gente está sentindo mais sede. Então, o que ela fala? Da mesma forma, são os prazeres egóicos, esses prazeres mais egoísticos, né? Que não nos satisfazem verdadeiramente. Pelo contrário, eles tendem a não nos preencher e a gente tende a ficar mais sedento, com mais fome, mais vazio. É como se a gente estivesse buscando em fontes equivocadas essa saciação, né? E aí a gente está sendo o tempo todo convidado a gente buscar emoções mais elevadas, a gente buscar o nosso aperfeiçoamento moral, a ter ideais mais nobres, né? Mas a gente acaba tendendo a fugir. A gente acaba se recusando a fazer isso, a cooperar, alegando que a gente tem outros objetivos, que a gente está muito ocupado com muita coisa na nossa vida, né? E a gente vai empurrando com a barriga e a gente vai se empanturrando de alimentos e gozos passageiros. E que no fim só nos deixam o quê? Vazios e com mais fome, mais famintos, né? Desse preenchimento interno. E aí a minha mentora fala também, né? Como que a gente pode fazer para lidar com isso? Valorizar as coisas sem supervalorizar. Considerando o quê? Que o tempo modifica, o tempo destrói, o tempo consome, que essas coisas são passageiras, né? Não se fixar nas coisas, nas aparências, nas posses, nos relacionamentos, nas posições que ocupa, nos títulos, no status, né, nos bens materiais, no apego a tudo que for passageiro, transitório. Né? E, parêntese, o apego é um desdobramento do egoísmo. Né? Ter consciência de que tudo na nossa vida é passageiro. E essa consciência de transitoriedade, né, nos leva à cooperação, nos leva à humildade, que são tão necessárias para a gente combater esse egoísmo aí, que é justamente a proposta aqui, né? Como que a gente pode combater ele? Então ela fala disso também, a gente valorizar as coisas, entendendo que todas as coisas são temporárias, são passageiras, não supervalorizar. E a gente também tem a humildade e a gente buscar essa cooperação com o próximo. E além disso, ela também aconselha a gente, né, a desapegar de tudo que nos impede de evoluir. Daí vamos lá, ela vai descendo mais nas entranhas agora, né? Se prepara, se prepara. Ela fala da gente desapegar das paixões que nos escravizam, que nos intoxicam. Entender que os bens materiais, as nossas posses, nosso ter, os valores daquilo que a gente demonstra, o valor daquilo que a gente aparenta ter, as experiências que vivemos, né? As situações que a vida nos oferece. Isso tudo, gente,
São ferramentas para a nossa construção interna, para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução. Está tudo sendo emprestado para a gente evoluir. Nada é nosso, de fato. Tudo é emprestado para essa evolução, para essa reforma íntima, para essa construção. Tudo bem? Infelizmente, eu gostei muito do tema e trouxe vários pontos diferentes para mim. Ah, legal, querida. Beijo. Consegui gravar, depois você assiste a parte que você não conseguiu pegar, tá? E aí ela fala, né? Quando a gente está desperto, consciente dos objetivos da nossa existência, né? A gente se ilumina. E essa luz é o quê? Botar luz na escuridão, é a gente tomar consciência, né? Isso acaba diferenciando a gente das pessoas que estão dormindo ainda, né? E por isso que a gente sente esse estranhamento, né? Mas ela fala o quanto que isso é importante que a gente faça. Não é só quando tudo parece que está indo bem, mas principalmente quando acontecem aquelas situações desagradáveis, né? E aí, quando a gente está mais desperto, né? Quando a gente está mais acordado, mais consciente, ao invés de a gente entrar em desespero, em revolta, a gente tende a olhar para essa situação e se perguntar o que esse acontecimento desagradável está querendo me ensinar, está querendo me dizer. Qual é o significado que isso tem para o meu progresso, para a minha evolução? Quais são as razões para isso estar acontecendo na minha vida? Que é aquilo que a gente já vem conversando, gente. Tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. E por isso que a gente precisa fazer o exercício de olhar para essas experiências que acontecem ao nosso redor, mas focando em nós, no nosso aperfeiçoamento. O que a gente precisa aperfeiçoar com essa experiência? O exemplo disso é a própria pandemia, né? Se ao final da pandemia a gente não tiver conseguido extrair um aprendizado que a gente precisa fazer para a gente contribuir para a nossa própria evolução individual e coletiva, é repetir de série. Né? Então, assim, ela está convidando a isso, né? A gente ter esse olhar de aprendiz. E isso fala se você consegue olhar para as experiências difíceis com esse olhar de aprendiz, de querer extrair aprendizado, e buscar esse aprendizado e incluir na sua caminhada evolutiva, fazer esse aperfeiçoamento moral, você está no caminho de combater o seu egoísmo, né? Caminho evolutivo. E aí ela gosta muito bem de lembrar, e isso eu venho sentindo cada vez mais na minha experiência prática de vida, o quanto que o sofrimento é pedagógico, né? É o meio pelo qual todos nós aqui aprendemos. Aquela história, a gente aprende pela dor, não é pelo amor, né? E aí Jung já falava, o sofrimento é o nosso melhor amigo. Por quê que ele é nosso melhor amigo? Porque é ele que nos leva a buscar esse autoconhecimento, que nos promove esse encontro com a gente mesmo, né? E que nos promove também um encontro com essa divindade que existe dentro de nós, mas que muitas vezes está adormecida, né? E aí lembra da nossa live de inteligência espiritual, que a gente falou sobre isso também, né? Então a gente só pode aflorar essa divindade adormecida em nós com esse movimento em direção ao próximo, que é o altruísmo, a solidariedade, fazer bem, né? E, gente, o altruísmo fala disso, né? Se a gente olhar a palavra, está fazendo um movimento para além de nós mesmos. A gente está transcendendo. Por isso que a própria máxima do espiritismo, do cristianismo já fala, né? Fora da caridade não há salvação. Se a gente quiser, de fato, se aperfeiçoar, se salvar, evoluir, não tem como a gente fazer isso sem a gente procurar fazer o bem ao próximo e a nós mesmos, porque a gente faz o bem para nós mesmos também, né? E é importante a gente também saber que a solução do nosso sofrimento, ela não está no próprio sofrimento.
O sofrimento ele só é um sintoma desse ego adoecido, alienado, que busca essa solução imediata para aquele problema, como se essa solução estivesse fora dele, né? Como se o problema não fosse causado por ele mesmo. Olha que difícil isso, né? Tipo, aceita que dói menos, né? Que não fosse sua própria responsabilidade esse sofrimento, que ele não quer assumir que não é seu, né? Por isso que ele espera encontrar, né, a solução, a cura fora. Ele não tem coragem de se questionar o que é que ele fez para que ele tivesse assim, né? Então não busca essa mudança interna. Não quer aprender para se modificar. Quer apenas encontrar fora o alívio, né, imediato desse sofrimento. E com isso, gente, só gera mais sofrimento, né? É aquela história, um problema que vem de dentro para fora não pode ser resolvido de fora para dentro, não é? E que mais a gente vê é isso, a gente buscando fora, desesperado, resultados, soluções, fórmulas mágicas imediatas. Tirar esse sofrimento de mim para ontem, pelo amor de Deus, né? E aí por isso que também o tratamento dos nossos sofrimentos precisa ir aonde, gente? Na causa. Combater o maior de todos os males, que é enfraquecer esse egoísmo, né? Fortalecer o nosso ego com a vida moral, adquirindo as crenças fortalecedoras, buscando o nosso equilíbrio. Por isso, repito, a cura não está fora, está dentro. A solução está sempre dentro, está nas nossas mãos. Está nessa reforma íntima e moral. Está nessa consciência divina que muitas vezes está adormecida, né? Mas que existe em cada um de nós. A gente caminhar na direção do self, né? Nesse centro da totalidade psíquica, entendendo que o ego é só aquela partezinha, né? Enquanto que a gente tem aquela imensidão dentro da gente. E o que significa isso em outras palavras, Débora? A gente eliminar o sentimento exacerbado de nós mesmos, né? Nessa avaliação equivocada que o ego faz de si, né? Da importância que ele dá sem medidas para si mesmo, né? Que ele não é o centro de tudo, ele não é rei, mas sim ele é um servidor. Nós somos servidores, né? Encontrando e aceitando qual que é o nosso papel no mundo e se colocando a serviço da melhor forma que a gente puder, por entender que isso é importante para a nossa evolução. E aí vem Joana, brilhantemente, fala que todos nós somos herdeiros do universo, mas ninguém é mais herdeiro do que o outro. O equilíbrio do ego se encontra entre a pequenez que nos define e a divindade do que é possível. Gente, isso é tão profundo, significativo e lindo. Então a gente precisa buscar a nossa conscientização da nossa imperfeição, que todos nós temos, do egoísmo que habita em todos nós. Tomarmos consciência dessa lei da impermanência, que tudo na vida é passageiro, condições materiais, cargo, classe, dinheiro, status, posse. E tudo que o nosso ego adoecido se apoia para achar que ele é dono, que ele tem controle, que ele é senhor, que ele é rei, majestade. E isso nos ajuda, nos conduz para a humildade. E assumirmos a pequenez que somos diante dessa magnitude divina e não mais separados, e sim integrados. Lembra da live que a gente conversou de integração de sombra e luz na live do Jogo Celeste? Olha aqui a integração falando de novo, em outras palavras. A gente integrar ego, self, caminhar do ego em direção ao self, juntar essas partes, o eu com o todo, né? E só assim que a gente pode se fortalecer, né, na nossa caminhada em direção à nossa evolução. Então, gente, eu espero que essa conversa aqui tenha feito sentido para vocês, como fez muito para mim. Espero que de alguma forma tenha ajudado na reflexão da pessoa que me propôs e de cada um que esteve aqui presente. Sim, Maria da Joana de Ângeles, ela mesma.
a dona, mentora responsável por esse livro maravilhoso, que é meu favorito, que me trouxe e me traz tanta luz. Livro de cabeceira, né? O nome refletindo a alma. O próprio nome já é muito profundo e significativo, né? Queria agradecer mais uma vez a sugestão desse tema tão profundo, tão maravilhoso, tão significativo e de muita importância para todos nós. Agradecer a presença, a participação de vocês. Muito obrigada, de coração. Obrigada mesmo. E se tiver feito sentido, valeu a pena, se inscrever nos comentários. Por que valeu a pena? O que ficou dessa live para você? Né? E compartilhar com outras pessoas, para que elas possam também aproveitar e fazer as reflexões, né? Para que a gente possa combater o nosso egoísmo, a gente possa criar crenças mais fortalecedoras e a gente possa se ajudar a caminhar na direção da nossa evolução, que todos nós estamos aqui para isso. Um beijo!